Senhor Jesus, Senhor Jesus, o nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, Senhor Jesus, nenhum inimigo contra nós prevalecerá. Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, nós declaramos a tua vitória. Senhor, nessa noite, Senhor, nós tomamos posse, Senhor, de toda a tua obra. Senhor Jesus, da vitória do Senhor, Senhor, exercida ali, Senhor, na cruz, quando o Senhor venceu todas as coisas. Senhor, e hoje como aquele cavaleiro, montado, Senhor, naquele cavalo branco, o Senhor saiu vencendo e para vencer. Senhor, então nós declaramos a tua vitória sobre a nossa vida, declaramos a tua vitória sobre o nosso ego, sobre o nosso velho homem, declaramos, Senhor, a tua vitória, Senhor, sobre todo o desânimo, sobre toda a apatia, Senhor, sobre toda maldade, declaramos a tua vitória, Senhor, contra toda a artimanha de Satanás, contra toda a obra do maligno, porque o Senhor já venceu, e com o Senhor nós somos vencedores. Senhor, nos ajuda a prosseguir em triunfo, seguindo os teus passos, Senhor, ouvindo a tua voz, Senhor, amando a tua palavra, Senhor, tendo reverência à palavra profética, Senhor, pois é isso que irá nos conduzir, Senhor, a sermos esses vencedores que o Senhor precisa. Por isso, nessa noite, Senhor, ainda, Senhor, fala conosco, Senhor Jesus, venha, Senhor, com tua palavra, venha, Senhor, com teu encargo, com teu desejo para a tua igreja. Senhor, nós nos entregamos ao Senhor, nós somos o Senhor, aleluia, Jesus é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, graças a Deus por esse general, que nós temos um general, nós não estamos sozinhos. Uma batalha, ela não é vencida somente por um exército, mas um exército precisa ter um encabeçamento, ele precisa ter uma coordenação, uma direção, e um general numa batalha, ele faz toda a diferença. Mas nós, a igreja, nós temos um general que nunca falhou e nunca falhará. A vitória é certa. Irmãos, a vitória é certa. Oh, isso é maravilhoso. Que segurança isso nos dá. A vitória é certa. Eu não sei se você tem esse sentimento no seu coração. A vinda do Senhor está às portas. E o Senhor, Ele voltará, irmãos, para tomar posse daquilo que é dele por direito. O Senhor, Ele virá para reinar. O Senhor, Ele virá para reinar nesta terra que já terá sido subjugada, que já terá sido tomada das mãos de Satanás, entregues ao Senhor. E hoje a igreja é essa responsável por tomar das mãos de Satanás o que é do Senhor. E Ele nos confiou esse encargo. E em breve Ele estará voltando. E Ele levará aqueles que foram fiéis e obedientes à sua palavra. E o Senhor não nos deixa sem palavra, ou deixa? Não nos deixa, Ele está sempre falando conosco. Amanhã nós estaremos terminando a leitura desta série do nosso alimento diário, que é Então Virá o Fim. Ainda o novo alimento diário não chegou. O novo alimento diário, sabemos que já estão tendo várias mensagens em cima do que nós veremos a epístola de Paulo aos Efésios, que a nossa missão, a edificação do corpo de Cristo, a missão da igreja. Então, enquanto o novo alimento diário não chega, nós iremos ler por 2 semanas este livro de apoio. E é bem interessante o título dele, A Hora da Mudança. Aleluia! A hora da mudança. Se eu ainda estou no lugar onde Deus não quer que eu esteja,
Se eu estou da forma que Deus não quer que eu esteja, é hora da mudança. Então, a partir de segunda-feira, nós iremos dar início à leitura deste livro. E por 2 semanas, filho, nós iremos ler esse livro e lê-lo por inteiro. No término da reunião, você vai procurar o irmão responsável pelo seu GFCM e pegar o seu livro. Cada livro eu entreguei para os irmãos. O cronograma está atrás dele. Você só vai abrir aqui e vai pegar o cronograma, certo? Já está tudo na sua mão, irmãos. Não tem dificuldade. Por isso que eu falo, irmãos, nós não seremos vencedores se nós não quisermos. Porque tudo está nas nossas mãos. O Senhor já nos deu o Espírito. O Senhor já nos deu a sua vida vencedora. O Senhor já nos deu a sua palavra e tem nos dado a sua palavra. O que mais nos falta? Então, você antes de sair, você por favor pega o seu livro e atrás dele vai estar o cronograma de leitura. Amém? Cronograma eu não vou explicar porque todos sabem ver um cronograma, né? Mas se tiver dúvida, por favor, também nos procure, não tem problema não. Então, não saia sem a sua porção. Então, o título, a última semana desse alimento diário, tem como título, A Vinda do Senhor está às portas. Agora eu te pergunto, você tem visto isso? Essa semana foi um grande puxão de orelha para nós. E eu vou falar, irmãos, não é... O Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe do que eu estou falando aqui, irmãos. Eu não estou falando para... Mas eu amo quando o Senhor vem me dar um puxão de orelha. Porque isso demonstra que o Senhor quer que eu seja um vencedor. O Senhor Ele quer que eu mude a minha condição, que eu mude a minha situação, que eu me arrependa e prossiga. Tem alguns que quando levam um puxão de orelha fica triste. E essa semana foi uns puxões de orelha. O Senhor falou, olha, tem muitos dormindo. Tem alguns talvez que estão ali como aqueles que estavam na época de Noé, nos dias de Noé. A arca sendo feita, representando a igreja sendo edificada. A palavra da justiça sendo pregada e do reino, do evangelho da graça e do reino. E às vezes nós não estamos entendendo o recado. Estamos vivendo como se nós vivêssemos apenas para o hoje. Focado no hoje, vivendo por hoje. Irmãos, a nossa vida não é aqui. A nossa vida não é para aqui. Nós precisamos ver que nós estamos aqui com uma missão, edificar a igreja. E essa semana o Senhor falou sobre isso. E nós precisamos entender, irmãos, nós precisamos entender que nós estamos vivendo esse tempo do fim. Agora você tem que orar ao Senhor, Senhor, abre os meus olhos. Senhor, eu ainda sou cheio de opinião. Eu ainda sou cheio de conceito. A tua palavra vem, mas eu filtro a tua palavra, recebo o que me convém e descarto o que não me convém. Isso não é um servo fiel e prudente. Um servo fiel e prudente, irmãos, ele ouve. Quando o Senhor fala que nós devemos ouvir todas as coisas e reter o que é bom, não é a sua palavra. Na verdade, a palavra que nós temos visto é tudo bom. Você às vezes não consegue olhar por esse lado, mas é tudo para o nosso benefício. E às vezes nós estamos vivendo, irmãos, com os olhos presos nesta terra. Tem um hino que nós cantamos, embora na terra eu viva, tenho os olhos postos no céu. Você sabe o que Satanás quer fazer? Vimos semana passada e continuamos o encargo da semana passada. Ele quer te frear. E como que ele te freia? Te barrando você, segurando você para que você não atravesse o portal da fé e para que você não seja transferido para o âmbito espiritual. Satanás não quer que nós entendamos a visão espiritual. Então, nós precisamos, irmãos, mudar, sair da nossa esfera lógica,
dos raciocínios humanos, da mente caída. E nós precisamos ir para uma outra dimensão. Porque tem muitos irmãos vivendo na era, vivendo, irmãos, literalmente, vivendo a realidade do reino dos céus, que é a vida da igreja. Mas pode ter um ou outro que não está vivendo, porque não tem a visão espiritual do reino de Deus, do reino dos céus. Hoje, irmãos, o Senhor nos levou acima. Efésios nos fala que quando Ele ressuscitou e foi elevado às alturas, Ele nos elevou junto e nos fez assentar juntamente com Ele nos lugares celestiais. Então, onde que eu e você precisamos estar, filha? Nos lugares celestiais. Porque no lugar celestial você vê o plano de Deus num todo. Você contempla. Daniel orou, teve uma visão. A visão ela precisa ser acompanhada de revelação. Somente a visão não é o suficiente. Daniel teve a visão em sonhos e ele orou incessantemente buscando um significado, uma revelação da visão que ele teve. E o que Deus fez? Enviou um anjo. Agora eu vou revelar para esse meu filho que tanto ama a minha palavra. Quando eu falo a minha palavra, ele para, ele ouve, e ele não somente ouve, ele busca imergir no que está sendo falado, para compreender, para ver e para viver a palavra. Daniel teve esse sentimento, os irmãos sabem, eu não vou ler por causa do tempo, mas o que Satanás fez? O príncipe da Pérsia barrou o anjo. Não, você não vai ter a revelação do que você viu, não. Porque se você tiver essa revelação, você vai vencer. Se você tiver essa revelação, você vai ter a sua visão alargada e você vai sair dessa esfera terrena. Aí eu te perco. Aí eu perco o meu domínio sobre você. Aí você estará fora dos meus limites. É isso que Deus quer nos levar. E hoje, nós já precisamos ter essa experiência de arrebatamento. Neste dia, quando Ele voltar, nós teremos o arrebatamento do nosso ser. Mas hoje, nós já precisamos ter essa experiência de ser arrebatado. Ser arrebatado como João foi na ilha de Pátimos. João ficou lá? Não, porque ele ainda não tinha morrido. Ele teve depois da ilha de Pátimos, ele foi para Éfeso. Ele cooperou com os irmãos em Éfeso. Mas o que João estava? Qual é a experiência que João teve na ilha de Pátimos? Achei meu espírito no dia do Senhor. E ouvi atrás de mim uma voz. Olha, virei para ver quem falava comigo. Você precisa ver quem está falando com você. Senão muitas vozes vão te enganar. Muitos falazes vão te enganar. Nós precisamos conhecer a voz do nosso pastor. Porque ele é o nosso general. E um exército que ouve a voz do seu general, ele é vitorioso nas batalhas. E João teve a visão, Sueli. E ele falou, olha, eu contemplei uma porta aberta nos céus. Vamos ler. É ruim falar sem ler, né? Às vezes você fica, mas onde está isso? Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 4, Apocalipse 4, versículo 1 fala, depois destas coisas, olhei, e não somente uma porta aberta no céu. Olha, para onde que Deus quer te levar? Deus quer te levar para o alto. A porta está aberta. O que fala em Hebreus quando o Senhor Jesus, pela sua morte, o que aconteceu? Abriu-se um novo e vivo caminho. E esse caminho está aberto. O que Satanás tem feito? Tentar fechar essa porta. Deixa eu fechar porque ele não sobe. Deixa eu fechar porque ele não vai. Ele vai ficar aqui. Ficar aqui, irmãos, eu estou falando na esfera terrena. Aqui que eu falo não é nessa esfera, para você entender. É quando você está no seu velho homem, no seu homem natural. Aí Satanás fala, deixe-me segurar aqui.
para que ele ou ela não suba, porque se ele ou ela subir, eu perco. Eu perco a batalha. Aí João viu uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi. Olha a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui. Irmãos, isto é a experiência do arrebatamento já hoje. É aprender a subir. Senhor Jesus, irmãos, quando você sobe, primeiro você vê a porta. E hoje essa porta está aberta. E Satanás tem tentado fechá-la. Mas o próprio Apocalipse fala que o que o Senhor abre, ninguém fecha. E o que ele fecha, ninguém abre. O que Satanás tem feito? Fechar. Ele vai conseguir? Não, ele sabe. E qual que é a segunda astúcia dele? Ele tem outro plano. Qual que é o outro plano, Rayane? Segurar você para que você não suba. Já que a porta está aberta, se eu não segurar, ela não sobe. Ela sobe. Aí ele tenta te prender na sua mente caída, na esfera dos seus arrazoamentos e raciocínios humanos, na nossa teimosia em não ouvir e obedecer à palavra profética. Mas graças ao Senhor, que as artimanhas de Satanás estão sendo todas reveladas, e ele não está satisfeito com isso. Que antes ele nos enganava de muitas formas, hoje, irmãos, está muito claro. A porta está aberta. E o que acontece quando você sobe? Sobe para aqui, é uma ordem, é uma voz chamando, sobe para aqui. E eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Se João ficasse aonde ele estava, ele iria ver o que iria acontecer? Não. Então ele só conseguiu ver porque ele subiu. Olha o versículo 2, imediatamente, não é demora, não é demorar, é imediatamente eu me achei em espírito. Como é que você tem experiência do arrebatamento, irmãos? Agora você vai falar assim, agora deixa eu ver se Deus me arrebata, eu vou lá, dou uma idinha e volto. O meu corpo vai, não é, irmãos, não é isso aí ainda. Não é disso que nós estamos falando. Como que é esse arrebatamento? Essa experiência desse arrebatamento, imediatamente me achei em espírito. Quando você está no espírito, você é arrebatado. Por que fala que Enoque foi transladado? Antes, falando de Enoque, o que falava ali? Enoque andava com Deus. Hoje, como que nós andamos com Deus? No espírito. Você é um homem e uma mulher que vive no espírito. Você tem essa experiência de ser arrebatado. Senhor Jesus. Aí o que Satanás quer fazer? Só tem uma forma. A porta eu não posso fechar. E com o corpo físico, ele também não vai. Como que eu faço? Eu vou impedi-lo dele exercitar o espírito. Eu vou impedi-lo dele entrar nessa esfera, porque se ele entra, ele sobe. Então, eu tiro o sacrifício diário. Eu tiro a oportunidade dele se voltar ao Espírito. Eu levanto situações que eu vou tocar aonde mais causa desavença e onde mais causa transtorno, porque aí essa pessoa vai ficar só na sua mente, no seu nervosismo, nos seus questionamentos, e é nunca que esse vai se voltar ao Espírito. Qual que é a artimanha, irmãos? Impedir que você exercite o seu Espírito. Impedir que você se volte ao Espírito, porque uma vez que você se volta ao Espírito, você já é capaz de ter a experiência de um arrebatamento. Essa realidade que é o reino dos céus hoje, a vida da igreja. Então, quando você sobe, imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu. Onde que está armado? No céu. Um trono. Aí você já começa a ter a visão
correta que você tem que ter, a visão do trono. E eis armado no céu um trono. Onde que o trono está? No céu. E no trono alguém sentado. Oh, Senhor Jesus! Que aleluia, irmãos, que maravilha! Mas por que João viu isso? Porque ele subiu. Às vezes você quer ter a experiência de ver o Senhor na sua carne, na sua mente, no seu intelecto. Não é possível. Nós precisamos subir. E para subir, Ele quer nos levar. E Ele nos chama, sobe para aqui. Hoje o Senhor nos chama, sobe para aqui. Que eu te mostrarei. Você quer ver, Betânia? Então sobe. Sobe para aqui. O que você está fazendo nessa esfera terrena? O que você está fazendo nessa esfera onde só tem discussões? O que você está fazendo nessa esfera que só tem a sua mente caída e o seu velho homem atua poderosamente em você? Sobe para cá. Aí você entende, irmãos, aonde que Satanás tem atacado na sua vida hoje. O principal ataque, te impedir de exercitar o seu espírito. Por favor, preste atenção nisso. Vimos semana passada, abra comigo 2 Coríntios, 1 Coríntios, rapidinho comigo. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios 2,9 fala: mas como está escrito, nem olhos viram, olhos aqui é físico, viu? Olhos e ouvidos físico, tá? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ah, mas eu não vou ver de forma alguma? Já que está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então acabou para mim, perdi a minha experiência. Mas, tem um mas, Deus nos revelou pelo Espírito. O Espírito é capaz de ver e ouvir o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, irmãos. Senhor Jesus, no Espírito você já consegue contemplar o que está sendo preparado para você? Não é? No Espírito você consegue ver, contemplar o que está sendo preparado. Irmãos, vamos falar um negócio aqui. No Espírito, irmãos, você só vê a autoridade de Deus. No Espírito você só vê governo de Deus. No Espírito você só vê o domínio do Senhor. No Espírito você só vê esse grande general que é Cristo. No Espírito você não vê problema. No Espírito você não vê dificuldade. No Espírito você não vê, irmãos, motivos para que você pare. No Espírito você tem a visão do que Deus tem preparado para você. Mas olhos humanos e ouvidos humanos e coração humano não vão compreender isso. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo mostrar, irmãos. Mas aí continua. Por quê? Qual dos homens sabe as coisas do homem? Senão o seu próprio. Homem sabendo as coisas de homem, mas pelo seu espírito. Aqui. Que nele está, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Você consegue compreender no Espírito o que Deus tem nos dado gratuitamente. O que Deus tem nos dado gratuitamente? Cristo. Aleluia! No Espírito você consegue conhecer Cristo. Às vezes nós queremos conhecer o Senhor na nossa mente. Lê, come livro, lê. Mas eu só estou ganhando conhecimento. A minha cabeça está ficando cheia de conhecimento. E eu não estou vendo nenhuma mudança. E eu não estou tocando em nenhuma mudança. Porque está na esfera da mente, está na esfera carnal, está na esfera terrenal.
Precisa subir. Ó Senhor Jesus, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. É isso que Deus quer nos mostrar. Você só consegue entender as coisas de Deus pelo Espírito. Você só vai conseguir, irmãos, compreender e ver que a volta do Senhor está próxima pelo Espírito. Porque senão você vai, não, o Senhor está demorando muito, então tem muito tempo para eu curtir ainda, para eu gastar, eu tenho muito tempo para gastar, então deixa eu viver minha vida do jeito que eu quero. Mas, irmãos, coisas espirituais com espirituais. Aí o versículo 13 fala disso, versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura. Se você estiver na sua carne agora, na sua mente, você vai falar assim para essa palavra, isso é a maior loucura. Que é isso? Negócio de ser arrebatado, de ficar, eu não estou entendendo, não, isso é loucura. Irmãos, é loucura. Como diz o irmão há um tempo atrás, a palavra, quando você tem a visão e a revelação, você fica louco. É loucura, irmãos. Para o homem natural é loucura. E não pode entendê-las. Visão, você tem a visão. Visão você tem. Mas agora entendê-las é revelação. Por isso que Paulo fala em Efésios, espírito de sabedoria e de revelação. Aí você compreende aqui, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Olha, o homem espiritual, irmãos, ele julga, ou seja, ele compreende todas as coisas. Ele compreende, ele entende todas as coisas. Mas para que um homem possa ser um homem espiritual, esse homem precisa estar no Espírito. Para que você perceba que a volta do Senhor está às portas, você precisa estar no Espírito. Se você não estiver, você vai achar daquela mesma forma, desde que eu me entendo por crente, eu ouço essa história do Senhor voltando. E até hoje nada disso aconteceu. Pedro fala que ele não retarda a sua volta como alguns julgam demorada. Mas ele é misericordioso, não querendo que ninguém se perca, mas sim que todos cheguem ao arrependimento. Então eu acho que você devia se arrepender se você num dia como esse, você ainda não leu a Bíblia. Você não orou e você não invocou o nome do Senhor e o dia está quase acabando. Aí às vezes quando falamos em arrependimento, a nossa mente é tão caída que já leva para pecado. É ou não é? Você tem que se arrepender, irmão. Mas o que eu fiz? Deixa eu ver se deixa eu ver se eu bati na minha esposa. Deixa eu ver se eu roubei, se eu furtei. Deixa eu ver se eu matei. Não, eu não lembro de ter feito isso. Então vou me arrepender de quê? Mente caída, mente carnal. Está na mente, está na esfera humana. Quando fala nos que precisamos nos arrepender, irmãos, de nos arrepender de não viver ainda nessa esfera que o Senhor tem para nós, é viver no Espírito, porque você no Espírito você consegue perceber a volta do Senhor. O Senhor fala, nem os anjos, nem o filho conhece o dia da sua volta, senão o Pai. Mas aí também Pedro fala, você sabe discernir o tempo? Olha para o céu, vai chover? Não, está vermelho, vai chover, vai fazer frio, vai fazer calor, vai fazer sol. Mas não sabem discernir a volta do Filho do Homem? Olha só que interessante. Então, irmãos, nós precisamos nos arrepender, meus queridos. Porque nós não temos tempo para perder. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Por isso que nós precisamos orar. Senhor, me perdoa, eu me arrependo. Porque eu passei a maior parte do meu dia nas minhas coisas. Eu passei a maior parte do meu dia envolvido com as minhas coisas, cuidando dos meus negócios. E eu estou chegando nesse horário sem ainda ter invocado o nome do Senhor. É isso que nós estamos falando de arrependimento, irmãos.
Agora, se você já está nesse viver, Jesus é o Senhor e louvado seja Deus, você tem chance de ser um vencedor. Aí você vai lá para Daniel, capítulo 9, rapidinho comigo, por favor, Daniel capítulo 9. Versículo 27, lemos esse versículo semana passada, a respeito do homem, do abominável, né, da desolação. Daniel 9, 27 fala, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Primeiro, a destruição já está determinada. E em breve vai se derramar sobre ele. Mas enquanto isso não acontece, ele vai fazer o plano dele. Sabemos muito bem, irmãos, que o que dita exteriormente a volta do Senhor é a nação de Israel. Exteriormente que eu estou falando fora da igreja. O que dita a volta do Senhor dentro da esfera da igreja? A pregação do Evangelho. E será pregado este Evangelho do Reino para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. É o que determina a volta do Senhor no nosso meio. É o Evangelho sendo pregado. E eu te pergunto, está ou não sendo pregado com mais intensidade? Está. Então o Senhor está voltando. A nação de Israel, exteriormente, que eu falo, a nação de Israel já está florescendo, já quando foi reconhecido como Estado, né? O Estado de Israel é um povo muito sofredor, ataques um atrás do outro, recebendo ataques, investidas, os vizinhos ali, os países vizinhos atacando, e até hoje, irmãos, sofrem ataques. Mas Israel é uma nação forte. Como que pode uma nação tão pequena, com exército comparado a outros exércitos tão pequenos, e ser uma nação vitoriosa em guerras? Eles têm com eles o Deus dos exércitos. Ó Senhor Jesus. Mas está acontecendo lá, em breve o templo será erigido, será construído. Em breve essa construção ocorrerá. Em breve, irmãos, os ritos e as práticas do Antigo Testamento serão trazidas para os dias de hoje, pelos levitas, pelos sacerdotes. Em breve os holocaustos tornarão a acontecer, as ofertas tornarão a acontecer, porque este homem fez uma aliança com a nação de Israel, e as nações que estão em guerra contra Israel, falou, vamos ficar em paz, todo mundo vivendo bem, tapinha nas costas, e abraço e aperto de mão, e vamos viver em paz. Por 3 anos e meio, isso será por 7 anos, uma semana. Na metade dos 3 anos, este homem romperá a sua aliança com a nação de Israel. Porque durante 3 anos e meio, eles voltarão a oferecer os sacrifícios, os ritos. Aqui fala, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Enquanto os sacerdotes ali estarão oferecendo, esse homem, após ele retornar dos mortos, é uma ressurreição diante de todo mundo, ele já se voltará, não mais como aquele homem bonzinho, carismático, aquele homem que agrada todo mundo, ele voltará como o espírito de Nero, o espírito do anticristo. E vai parar todos os rituais e vai colocar a sua imagem no lugar santo do templo. E esse homem terá domínio. Senhor Jesus. Daniel 11, 31 fala. 11, 31. Senhor Jesus fala, deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. O que esse homem, esse que, irmãos, vai ser? Presta atenção no que eu estou querendo mostrar para você em nome de Jesus. Neste dia, se você ler 2 Tessalonicenses,
2. Senhor Jesus, 2 Tessalonicenses 2. Versículo 3. Fala, ninguém de nenhum modo vos engane. 2 Tessalonicenses 2:3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? O abandono da fé, a rejeição, o negar a fé. É aquele que tanto falava que é do Senhor, invocava o nome do Senhor, estava firme nos caminhos do Senhor. Hoje você olha a pessoa, nem o nome mais ela invoca. Apostasia, o abandono da fé. E quantos hoje já não estão na apostasia? Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Revelar o homem. Este homem que fará essa aliança, mas depois romperá essa aliança com a nação de Israel e trará assolação. Mas será, irmão, já um homem físico. Um homem físico. Então, este homem físico, presta atenção, vai barrar o sacrifício e as ofertas físicas que estará acontecendo no templo. Certo, Flávio? Barra para tudo. Não é para fazer isso mais. O homem físico barrando o que é físico. Mas agora olha isso aqui. O filho da perdição, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O homem vai sentar, ele vai sentar ostentando agora eu sou um Deus. Vocês têm agora que me adorar. Versículo 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém. Agora presta atenção que nós vamos entrar onde eu quero. Agora sabeis o que o detém. Detém quem? O homem? Não, o espírito da iniquidade. Porque aqui fala, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Sim, detém a aparição do homem, mas detém também a ação do espírito da iniquidade. Porque o versículo 7 fala, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Aí que eu quero tocar na importância de você exercitar o seu espírito. Porque se você não compreende que naquele dia ele vai fazer, o homem físico vai tirar as coisas físicas. E nós lemos 2 Coríntios, 1 Coríntios 2, que você tem que associar coisas espirituais com espirituais. Então hoje, o que tem tirado o sacrifício que Pedro fala, que são sacrifícios espirituais? O espírito da iniquidade. Então é espírito tirando o que é espírito. Não sei se você está me entendendo, irmãos. É o homem físico tirando o que é físico, vai ser. Mas hoje, aqui fala, com efeito o mistério da iniquidade já opera. Opera onde? No mundo. No mundo. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aquele masculino. Eu vou chegar onde eu quero aqui para você entender. O que segura o espírito, a ação do espírito? Alguém que o detém. Mas ele já não opera no mundo. Na igreja há algo detendo. Na igreja há alguém detendo o espírito da iniquidade. Vocês estão me entendendo? Ele não entrou ainda porque alguém está detendo.
afastado. Aí agora eu quero tocar nesse afastado, que seja afastado. Aquele que agora o detém. Versículo 8 fala: então será de fato revelado. Aí já não é o espírito, é o homem. Aí já será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Quando o que o detém for retirado, ele se revela como o iníquo. Vai comigo para Mateus rapidinho. Senhor Jesus, Mateus 24, né? Eu vou ler dois versículos aqui com você. Mateus 24, o Senhor fala a respeito da parábola da figueira, não é isso? Versículo 36 fala, Mateus 24, 36. 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então as palavras nunca vão passar. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. A respeito daquele dia e hora. Qual dia e hora? Da vinda secreta do Senhor, o arrebatamento dos vencedores. A vinda na calada, a vinda oculta. Aí aqui fala: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia que não entrou na arca. Não estavam apercebidos porque não tinham a percepção espiritual da volta. O que é comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento? É a vida natural, normal de um homem natural. Então representando que só vivia no homem natural, só vivia nele mesmo. Não compreendia a vinda do dilúvio, porque não vivia no Espírito, para você entender. Vocês estão me entendendo, irmãos? Aí aqui fala: e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aí levou a todos, todos os que não perceberam, o dilúvio veio e levou. Assim será, irmãos, quando o Senhor voltar, a sua segunda vinda secreta. Alguns estarão preparados, alguns estarão vivendo no Espírito, alguns estarão investindo as suas coisas na vida de Deus, investindo o seu tempo, o seu vigor, e outros estarão comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Isso aí, essa palavra comia, bebia, casava, dava-se em casamento, é representando uma vida humana nessa terra, só vivia para as coisas desta terra. Aí quando veio o dilúvio, levou a todos, né? 2 estarão no campo, versículo 40, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra, representando, uma será tomada e deixada a outra. São 2 crentes, são 2 filhos de Deus, um será tomado e deixado o outro. Por que um foi e outro ficou? Um era melhor do que o outro? Um era mais amado, era João, o discípulo que Deus amava, o Senhor amava mais, então levou João e deixou Pedro? Não, irmãos, por que um será tomado e deixado o outro? Porque um estará no moinho, estará no campo, mas estará no Espírito. Estará invocando o nome do Senhor, estará louvando o Senhor, orando em Espírito. Esse será tomado. O outro estará o quê? Vivendo da sua vida como se nada tivesse acontecido, o negócio estivesse muito bom. Porquanto vigiai e não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. Não é isso? Versículo 44, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Eu vou agora, para terminar, associar a vinda do Filho do Homem com o aparecimento do homem da iniquidade. Virá a vinda do Filho do Homem, um homem que é o Filho de Deus, mas este vai vir primeiro, e quando este vir primeiro, quando ele for, o segundo homem, que é o homem da iniquidade, aparece. Lembra que nós lemos que só está aguardando em 2 Tessalonicenses que seja retirado o que o detém? O que detém esse homem da iniquidade? O aparecimento dele. Abra comigo Apocalipse 12. E eu termino aqui. Apocalipse 12.
12, 5. Não. Versículo 1 fala, eu vou ler, você me acompanha rapidinho. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma grande mulher vestida do sol. É a igreja, todos sabem, né? Com a lua debaixo dos pés e uma coroa com 12 estrelas na cabeça. A igreja na sua totalidade. Achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho. Esse grande dragão vermelho é a antiga serpente, é Satanás. Certo? Com 7 cabeças, 10 chifres, nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, que são os anjos caídos, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Presta atenção. E será afastado o que o dragão está? Ele está aqui, ó. Presta atenção. Deteu-se. Cadê? E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho. Aí o que você lê, aquele que o detém. O filho. Para dar à luz, para devorar o filho quando nascesse. Esse filho varão, sabemos que é matéria dada, isso aqui, é os vencedores. Não é a totalidade da igreja, é somente os que serão tomados na segunda vinda do Senhor oculta. Não, eu falo segunda porque ele já veio uma vez. Né? Na segunda vinda, aí você já falou, já arrebatou alguns? Não, é pela comunicação. Quando eu falo segunda vinda, é porque ele já veio uma vez nessa terra. Então, a vinda oculta, certo? Então, quando ele vier oculto, ele só vai tomar quem for vencedor. Pá! Aí, o espírito, o dragãozão está aqui, ó, porque ele não sabe quem será vencedor, Junão. Aí você fala... Então tá bom. O Senhor sabe. Ele olha para uma reunião como essa, ele sabe quem aqui será vencedor. Mas Satanás não. Porque ele não é onipotente, onisciente, como que conhece todas as coisas. Então ele vai falar, deixa nascer, que o que nasceu eu pego. Certo? Então o que ele está fazendo hoje? Atacando é todo mundo, irmãos. Eu vou atacar esse aqui, sabe lá se ele vai ser um vencedor. Se ele for, eu estou no lucro. Entendeu, irmãos? Ele não vai deixar de atacar por isso. Então ele está detido de frente à mulher para devorar o filho. Porque este filho é o interesse dele. Por que é o maior interesse de Satanás, do grande dragão? Porque é este filho que irá derrotá-lo. Certo? Aí fala, nasceu-lhe, pois, um filho varão. Opa! É um filho varão, já é um homem formado. É um homem perfeito. Então esse filho varão é um homem formado. É o que Paulo fala aos Coríntios. Meus filhos, é Coríntios ou Gálatas? Gálatas, né? Porque os sofredores de paz, até ser Cristo formado em vós. Então este filho varão está sendo formado dentro da igreja, na sua totalidade. É uma porção de vencedores. Então quando esse filho nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. É a única oportunidade de você ir na morada de Deus. É uma vez só. É se você for esses vencedores. Se você fazer parte desses vencedores. Porque vai ser arrebatado até o trono. Então, quando esse filho for arrebatado, presta atenção, irmãos, é a vinda do Senhor, a segunda vinda. É a vinda secreta. Quando o Senhor arrebatar os vencedores, o dragão, cadê? Mas antes, uma reunião como essa, tinha tantos irmãos, agora tem poucos. Cadê o restante da turma? Comi mosca, né? Ou seja, perdi a bocada.
Aí, presta atenção, quando este que o segura, que o detém, for tirado, você leu em 2 Tessalonicenses, que será tirado o que o detém. Então, quem detém o homem da iniquidade? Os vencedores. Não é a totalidade da igreja. São os que hoje já vivem uma vida como vencedores. Você está entendendo, irmãos? Serão os que hoje já vivem como vencedores. E esses estão detendo ainda o espírito da iniquidade. Aí, e seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Versículo 13. Aí fala, versículo 7, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu um lugar deles. Aí, ou seja, quando esse arrebatamento ocorrer, esses vencedores farão uma escala, antes de chegar ao trono de Deus. Que escala é essa? É nos ares, aonde a batalha vai ocorrer. Esses vencedores, esse filho varão, pelejará ao lado de Miguel e os seus anjos, derrotarão Satanás, subirão e Satanás descerá. Vocês estão entendendo? Aqui fala, agora, e foi expulso o grande dragão, a serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Presta atenção. Então ouvi grande voz no céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Agora, o que aconteceu? Agora veio. Veio para onde? Veio para o céu, veio para o trono, veio para a morada de Deus, a salvação, o poder, o reino e a autoridade do seu Cristo. Então, a autoridade de Deus será tomada com esses vencedores. Aí, o acusador de nossos irmãos, e mesmo os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Aí, versículo 11 fala, eles, pois, o venceram, por causa... Agora é isso aqui o segredo. Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O que é não amar a própria vida? É não, para você entender, aplicando, é não ficar comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Isso é não amar a própria vida. Porque estão apercebidos e venceram por causa do sangue e da palavra. É algo que nós temos que aprender a usar também, o sangue e a palavra. O versículo 12 fala, por isso festejai aos céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse Satanás desceu até vós, é no meio, na metade dos 7 anos, quando o homem da iniquidade aparecer. Esse é Satanás descendo até vós. Porque este homem terá domínio sobre toda a terra. Então Satanás desceu até vós, ou seja, apareceu no homem que foi ressuscitado, Apocalipse 13, não vou ler por causa do tempo. E esse homem terá todo o domínio sobre a terra. Aí Satanás desceu até vós cheio de cólera. Primeira coisa, fazer barrar o sacrifício. Vocês estão me entendendo, irmãos? Porque foi tirado o que o detém. Ó Senhor Jesus. Aí eu vou terminar por aqui. Aí depois o dragão vai perseguir a mulher e eu não quero estar nessa parte aí não. Não quero estar nisso aí não. Então, irmãos, nós podemos ser vencedores. Nós podemos estar dentre esses que serão arrebatados. Nós podemos estar, irmãos, entre esses que contemplarão o trono de Deus. Você pode ser um vencedor, irmãos. Você pode ser um vencedor. O que te impede de ser um vencedor? Eu vou falar você mesmo. Não é nada mais que te impede, é você mesmo. Mas agora é hora de nos posicionar, é hora da mudança, é como vai falar o livro para nós aqui, ó. Presta atenção, Deus tem jogado todas as cartas, perdão da palavra, investido todas as coisas em você.
Porque é a hora da mudança. Sim, se você ainda não mudou o seu jeito, a sua maneira, não está obedecendo como devia, questiona. Irmãos, é hora da mudança, é hora de servirmos a Deus. É hora de nos doarmos ao serviço à igreja, ao serviço aos irmãos. Porque fazendo assim, quando o Senhor vier, você estará, foi achado fazendo assim, e o Senhor lhe confiará todos os seus bens. Agora você quer ir ou você quer ficar? Não existe meio termo, não existe lugar mais ou menos. E eu quero abrir o seu olho para isso, eu já terminei. Você quer estar dentre esses que serão arrebatados? Expulsarão Satanás e jogará ele para a terra. E quando essa batalha estiver ocorrendo, Satanás será expulso, será lançado para baixo, e os vencedores acabarão de chegar no último ponto da sua viagem, que é o trono de Deus. Aonde você quer estar, meu irmão, minha irmã? Então, irmãos, por favor, a vinda do Senhor está às portas. É hora de vivermos mais no Espírito. Porque eu vou concluir agora o que eu falei, coisas espirituais com espirituais. Esse espírito da iniquidade, ele quer tirar de você o sacrifício diário. A sua comunhão diária com o Senhor, é o seu serviço diário, é a sua oração diária, é o seu invocar diário. Ele vai tirando isso de você, ele vai obtendo vitória na sua vida. Não vamos cair nas armadilhas de Satanás. Jesus é o Senhor. Amém?